Vamos lá, vamos por partes. E hoje aqui comigo, 1984, George Orwell. George Orwell acreditava na autonomia individual como uma forma de ideal. Por isso, foi um opositor ferrenho das ditaduras, um mundo que ele evidencia de forma surpreendente nesta que é uma das obras mais influentes do último século. 1984 retrata uma civilização dominada pelo socialismo, uma distopia futurística escrita no ano de 1948. A inversão dos dois últimos dígitos tem um propósito para Orwell, já que foi uma solução para seu intento de mostrar uma civilização não muito distante no futuro, conscientizando sobre as consequências do totalitarismo, um regime dominado por ódio, medo e ideologia. E tudo isso já é mostrado nas primeiras 20 páginas da história, a parte que analisarei. Isso ao vermos Winston Smith, o protagonista, participando de uma sessão de 2 minutos de ódio, a versão da mídia naquela realidade. Opa, como assim? Pois é, George Orwell denuncia o papel da mídia na consolidação de um regime totalitário. E nesse ponto, abre um parêntese, pois é importante frisar que denúncias alarmistas que fazem crítica ao sensacionalismo da mídia muitas vezes usam as mesmas estratégias com uma falsa benevolência. Ainda mais hoje, quando todos têm esse poder de difusão, né? E isso está ao alcance, à mão de todos por causa das redes sociais. Mas calma aí. A ação da mídia é tão preocupante assim? Bora ver. Enfim, a história começa com Winston chegando ao seu apartamento e se recolhendo num canto desconfortável. Isso para escrever, algo que ele tem de fazer escondido, pois esse ato é considerado proibido, um ponto que já destoa bastante da nossa atualidade. É por conta de tais atitudes que o partido, que representa o Estado em si, tem instalado em cada casa uma teletela, uma câmera que vigia constantemente seus habitantes. Essa é uma prerrogativa daquele sistema governamental, a constante vigilância, como uma forma de repressão. Sendo assim, para Winston, passa a ser rotineiro interpretar um papel, um estado de tranquilo otimismo, cara de paisagem. Isso para não revelar seu desgosto, não despertar suspeita, já que, para quem tem poder, a suspeita às vezes é o suficiente para que sejam tomadas atitudes extremas. Pensando nisso, para que se arriscar escrevendo? Ainda mais nesse contexto. Se arriscar parece pura idiotice. Cuidado com esse tipo de pensamento sobre segurança, afinal, é no risco que repousa o coração da ciência. Então algo encoraja Winston a escrever em seu diário. Isso apesar dos 2 minutos de ódio. Um evento que é carregado de coerções psicológicas. Lá, o ambiente é similar a uma sala de cinema. Todos ficam reunidos em frente a uma tela imensa. E estão lá na intenção de confirmar o próprio ódio. Algo que já está convencionado, mas anteriormente estar ali tinha outra finalidade: informar. Pois é, o fato das pessoas em 1984 ainda se reunirem em cinemas para verem notícias já passa um pouquinho do avanço tecnológico daquela linha temporal, daquele mundo alternativo, visto que era o mesmo hábito que tinha durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, a sessão começa e o rosto de Goldstein aparece na telona. E não demora muito para uma mulher franzina ao lado de Winston começar a ter quase um piripaque, se contorcendo de ódio, medo e nojo pelo traidor na tela. Goldstein, o grande vilão do povo e do Estado, era alguém importante até mudar de lado. E essa traição já seria uma boa justificativa para o ódio. Mas tem mais. Para entender o ódio, precisa saber de onde veio e por quê. E começa com medo, que vem da necessidade de sobrevivência, o que está vinculado à ameaça de um inimigo. Somado a isso, naquela ocasião, ainda há a vontade quase que inconsciente de culpar alguém pela condição de miséria na qual se vive. Uma condição que, entre outras, mantém um estado de medo, conduzindo o ser humano ao ódio, ao alimentar a situação de insegurança da qual o povo pretende sair. Mas tem mais.
A feição do rosto de Goldstein continha certa tolice e inteligência, uma forma de autovalorização, pois ao enfeitar o vilão, valoriza seu herói, mas bora devagar. Essa tolice é reforçada por um discurso exagerado e perverso, que não enganava ninguém, mas ainda assim era plausível. Plausível o suficiente para se conquistar um exército, que passava o tempo todo atrás de Goldstein, na intenção de relembrar constantemente do perigo representado pelos homens diferentes, asiáticos muito bem organizados, instigando um preconceito pelo estereótipo, atrelando uma imagem à desconfiança do que é estranho. Assim, a população recorre e fecha-se cada vez mais no familiar. Isso vai afetar os conceitos democráticos de liberdade, livre pensamento e de escolha, os quais são afastados antes mesmo de serem conhecidos. Mas como eles fazem isso? No meio da tolice de toda intimidação, Goldstein menciona algumas características da democracia. E os criadores do vídeo fazem esse tipo de edição na intenção de tanto a imagem quanto o pensamento exagerado e tolo de Goldstein, de ainda há pouco, refletirem na ideia de democracia. Isso tudo indiretamente. Assim fica difícil aceitar uma ideia boa, se antes disso tanto a imagem quanto outras ideias de alguém são mostradas como idiotas, né? Mas ainda tem mais. As notícias transmitiam uma noção de guerra constante e, embora houvesse uma constante luta contra os interesses e pensamentos de Goldstein, o idiota exagerado, ele não perdia suas forças. Era uma eterna ameaça. Opa, algo de errado não está certo. É como se deixasse uma farpa na nossa mente, causando a suspeita. Ele está convenientemente sempre fora do alcance do partido, de sua justiça. E isso permanentemente o mantém na consciência do povo como uma ameaça, quase um bicho-papão embaixo da cama. Se você pode direcionar o ódio de um povo, intensificá-lo e mantê-lo contra um inimigo, para o qual você é a única solução, você tem poder na mesma proporção do ódio. Caraca! E isso é possível graças à ideologia. Ideologia não se preocupa com fatos ou verdades, está mais interessado em moldar sua própria versão da realidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a ideologia tenta adequar a situação natural a uma outra considerada melhor. É uma tentativa de sair da condição de animal e progredir, algo que o ser humano tem feito desde o início da civilização. E que mal é nisso? São diversas possibilidades, mas o mal em questão está em quem decide o que é verdade ou não, e para quê. E no caso da história, o mal é criado pelo partido visando poder. Mas tem mais. O partido sabe o que é ideologia e usa o lado negativo dela a seu favor. Isso ao mencionar o livro, uma obra misteriosa que representa a ideologia manipuladora do inimigo, o que sutilmente insinua que essa manipulação não pode ocorrer aos seguidores do partido, já que falamos de lados opostos. Isso é maniqueísmo, uma visão do mundo que o divide em poderes opostos e incompatíveis. Embora tudo isso seja feito, Winston ainda resistia e se solidarizava com Goldstein. Mas isso era momentâneo, pois conforme os outros gritassem frases ofensivas a Goldstein, o sentimento de Winston mudava também. Uma confusão, o que aponta para a ideia de ele querer fazer parte do grupo, da manada, ao mesmo tempo que a abomina. Isso deixa numa condição de irracionalidade maior ainda, o que estimula o sentimento de ódio, às vezes até por si mesmo. O engraçado é que o Winston é motivado por ódio. Perceba que, num sentido prático, ele usa isso como motivação e método de reforçar sua resolução de resistir ao partido. O que é muito complicado, já que o ódio trabalha para alinhar o indivíduo com o coletivo. Isso através da própria intensidade de seus sentimentos. Ou seja, ele grita, xinga, mas não concorda. E omite seus pensamentos porque não quer ser reprimido, nem isolado do grupo. É mais ou menos como a situação do ajudante do chato que faz bullying. Ele às vezes discorda, mas não revela o seu pensamento para não ser alvo do bullying também. E ainda tem mais. Winston odeia o grupo, mas também sente esse ódio por cada indivíduo ali. Por exemplo,
a uma garota atrás dele. Ele a odiava por ser bela, jovem, porque a desejava, mas não conseguiria uma chance com ela, pois ela era casta, pura, certinha. Winston deseja a garota, mas ela é uma fanática, o que reforça assim a paranoia e a desconfiança. Isso além do fato dela fazer parte de um grupo, da Liga Juvenil Anti-Sexo, que, como Winston denomina, são de espiões amadores e farejadores de inortodoxia. E denunciariam qualquer um que tiver uma conduta suspeita. Isso inclui dar uma opinião crítica sobre o partido, possuir material proibido, sentir desejo sexual. Para aí? Desejo sexual? Por quê? Para impossibilitar qualquer aproximação. É interessante se aprofundar um pouco nessas duas características de espião e farejador mencionadas há pouco, para visualizar melhor isso. Pense numa pessoa com quem convivemos e que nos mede e julga da cabeça aos pés com orgulho. Essa pessoa age como se seus valores fossem melhores, como se ela fosse melhor. Isso por conta de sua função dentro do sistema político vigente. Pois é, essa convicção, essa segurança que a jovem sente é reforçada pela ideologia em si, que providencia normas, retórica e certezas asseguradoras desse orgulho, pois são jogadas em cima de qualquer um que queira discutir. Por orgulho, no final, é dificílimo conviver, o que termina por afastar mais as pessoas, indiretamente tornando-as mais tristes e fáceis de manipular. Pera, mas tudo isso é planejado? Exatamente, pois o partido não quer alianças, sejam quais for, e quer mais é que fiquemos sozinhos mesmo. Putz, se não podemos nos aproximar de quem convive conosco, dos nossos próximos, de quem nos aproximamos? Então, nesse momento, apareceu o grande irmão na tela, o herói, o cara que está do outro extremo de Goldstein, que passavam a incentivar, idolatrar. O ódio está muito próximo psicologicamente do amor. E é o que acontece. Ama-se o grande irmão por se odiar Goldstein. Ou seja, é esse cara que devemos amar, a concretização de um símbolo. E o coro vibra pelo salão, GI, 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 como torcida, e músicas tocam, hinos, o que o próprio Winston percebe ser uma auto-hipnose, um botamento da mente pelo ritmo, tipo música chiclete. Tudo isso como resultado da inerente irracionalidade do ódio. Lembremos que estamos falando de amor aqui, o qual é similar ao ódio em irracionalidade. São os dois lados da mesma moeda. Quem já amou sabe. Bastava aquela desgraçada maldita estalar os dedos que eu tava lá. Nem um cachorrinho. Enfim, é nessas horas que o amor e o ódio se confundem. Resumindo, o partido isola o indivíduo, destruindo todos os laços sociais a fim de alimentar a paranoia e o ódio. Esses métodos insidiosos e sutis de coerção e controle são eficientes na destruição da individualidade e do livre pensamento, o que, por outro lado, cultiva uma atitude belicosa. No final do capítulo, num pequeno instante, Winston fraqueja. No momento que está todo mundo pirando o cabeção, gritando pelo grande irmão, Winston fica em silêncio. E o seu semblante revela dúvida, hesitação, descontentamento. E nessa hora uma pessoa o encara, um olhar amigável sem censura nenhuma, que faz Winston criar conjecturas, ter alguma esperança. E logo em seguida essa pessoa volta a agir como todos os outros. Ou seja, ele volta a fingir. Essa situação é que criará o dilema que dará início na trama maior da história. Foi o que levou a escrever, refletir antes de continuar seguindo aquela rotina de medo. A possibilidade de um aliado. E é isso aí, galera. E ainda tem muito mais. Portanto, procure o livro. Mas antes, deixe um like, um comentário e se inscreva no canal. Um abraço e até.